O lawfare é um termo que é derivado da combinação das palavras em inglês law, que é a lei, né? E warfare, que é guerra. Ele tira o war de guerra, warfare também é guerra, e fica só o fair. É como se fosse a guerra usando a lei. Ela se refere ao uso estratégico do sistema legal, quando você pega e usa, limpa a bunda com o sistema legal, para você alcançar algum objetivo estratégico, usando o sistema legal, usando o judiciário, para alcançar, através disso, objetivo político, tá? Ou objetivo militar, ou segurança nacional, muitas vezes, tudo com aparência de legalidade, mas na verdade, nada mais é do que enganação, embromation, tá? Falsificação, o tal do lawfare. Então eu vou desenhar para vocês o que é o lawfare, tá? Isso aqui vai ser um desenho um pouco mais complexo, né? Então eu vou desenhar a estrutura primeiro do judiciário, tá? Então, ó, vamos lá. Então nós temos, como é que funciona? Vai ser um desenho um pouco maiorzinho, mas vai ficar muito show isso aqui. E aqui é o seguinte, digamos que aqui são duas coisas distintas, né? Mais uma vez. Esse papel aqui eu vou desenhar a estrutura do judiciário. Isso aqui é tudo que tá ali, até esbarra um pouco no judiciário, mas a sociedade vai estar do lado de cá, o judiciário vai estar do lado de cá. Nós vamos ver o que conecta uma ponta para outra é o Ministério Público, tá? Então tá meio torta a câmera aqui, deixa eu melhorar a câmera, para não ficar tão torta. Beleza, vamos lá. Aqui tá bom. Então vamos lá, a estrutura do judiciário aqui. Do lado de cá é judiciário. Judiciário. O que nós temos hoje aqui no centro de todos os problemas brasileiros aqui? Nós temos o STF, tá aqui no centro de tudo. Centro de tudo lá, a Casa da Luz Vermelha lá. Associado ao STF, você tem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O CNJ tá aqui do lado, tá? Do ladinho do STF. Você tem o STJ aqui para baixo. Se eu for fazer assim, eu posso botar um de cada lado aqui, ó. Boto para cá, ó. Eu tenho aqui o STJ, tá? O STJ. Eu tenho do lado de cá a Justiça Federal. Vou botar aqui, ó. Justiça Federal, tá aqui do lado de cá. Vamos lá. Vai começar a ficar claro agora. Embaixo do STJ aqui, você tem o sistema judiciário aqui, os tribunais, né? Você tem a Justiça Estadual. Vou botar aqui, ó, a parte estadual. Você tem os tribunais de justiça, os TJs da vida. Opa, os TJs, os tribunais de justiça estão aqui embaixo. Você tem a primeira instância, tá aqui embaixo também. Primeira instância tá aqui, os outros tribunais, né? Você tem, eu posso puxar daqui a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho tá aqui também. Você tem o Tribunal Superior do Trabalho. Você tem os outros tribunais que estão embaixo ali. Você tem, do lado de cá, da Justiça Federal, você tem os tribunais regionais. A estrutura é grande. Você tem a Justiça Eleitoral. É importante porque o lawfare acontece em todos eles, né? Você tem os tribunais, os TREs estão aqui embaixo. Da Justiça Eleitoral está aqui os TREs. Você tem os tribunais regionais federais, que são regionais. Você tem aqui toda a primeira instância dele também está aqui. Tá? E você tem aqui embaixo os tribunais militares. Tá? Você pode ter, eu posso botar aqui também, o Tribunal do Júri está aqui para baixo também. Então isso aqui é a máquina do judiciário, tá? Essa máquina gira, até pegar outra cor aqui, essa máquina do judiciário gira, todo dia, 24/7, ela tá girando, tá? Todo país tem essa máquina girando aqui, do judiciário. O tempo todo trabalhando, vários brasileiros aí, a maioria concursado, a coisa acontecendo, usando tudo que vem da nossa legislação. Beleza. Do lado de cá, da sociedade, ó, o judiciário tá aqui. Então eu afasto aqui um pouquinho pro lado, tá? Do lado de cá, o que a gente tem do lado esquerdo aqui do lawfare? Nós temos, da própria sociedade, nós temos aqui o executivo. O executivo brasileiro tá ali, vou trazer aqui um pouco para cima, o executivo tá aqui, tá ali onde tá Lula, aquela turma toda lá, aquela ratarada toda, tá lá aqui no executivo. Funcionando aqui também, a maquininha do executivo funcionando. Você tem o legislativo, com a sua maquininha funcionando também. Aqui eu faço anti-horário porque eles merecem, anti-horário. Você tem o legislativo, você tem aqui nessa sociedade também um negócio chamado imprensa. Também com a sua maquininha funcionando ali. A imprensa para lá e para cá, beleza. Você tem aqui, conectando esses dois mundos, tá? Você tem bem aqui, existe uma porta de entrada que te tira você daqui e joga você para cá. Existe um túnel que tira você daqui e joga você para cá, tá? Esse túnel aqui, vamos fazer assim, isso aqui é o túnel. Quem toma conta desse túnel, na maioria dos casos, é um negócio chamado Ministério Público. Ministério Público é o porteiro que toma conta da entrada do túnel aqui, que faz você sair desse lado e ser jogado do lado de cá, do lado do judiciário. É ele que faz isso, tá? Então, junto com o Ministério Público aqui, você tem uma galera que trabalha com isso, chamada polícia. Tá aqui, ó, com as suas rotinas, trabalhando diário, todo mundo na boca do túnel ali, ó. A polícia tá aqui junto com, né, o Ministério Público.
Você tem aqui embaixo, nessa sociedade, uma coisa chamada opinião pública. A opinião pública, essa caixona aqui, da opinião pública, tá ali. Quem faz parte dela é a sociedade como um todo. Faz parte da opinião pública. Então, isso aqui é um desenho da nossa sociedade, da maneira como ela funciona. Então, como é que as coisas começam no lawfare? Como é que as coisas começam no lawfare? A imprensa, que é onde está a fogueira ali da opinião pública. Então, antes de qualquer acusação, eu estou trazendo para vocês uma definição do lawfare no mundo. A imprensa, alguém aqui, nesse esquema todo, tá, corrompeu a máquina. Tá? Então, ao corromper a máquina, pode, assim, pelos exemplos de lawfare no mundo, pode vir do executivo, do legislativo ou do judiciário. Tá? Alguém corrompeu a máquina. Essa corrupção da máquina faz com que todas essas outras estruturas, elas passem a responder um comando central. Tá? Seja ele por algum tipo de interesse ou seja ideológico. Começa a responder um comando central. Então, a imprensa, antes de qualquer acusação formal, a imprensa vaza. A imprensa vaza. Tá aqui, ó. A imprensa vaza. Tá? Ela especula. A imprensa aponta alguém, constrói o inimigo da opinião pública. A imprensa começa a trabalhar aqui, ó. Ela começa a trabalhar mandando informações para aqui, ó, para opinião pública, tá? O réu, ele já nasce, cadê o réu? Pobre coitado do réu, o cara aqui que é o alvo da imprensa. Tá aqui no meio do caminho, o caboclo tá aqui no meio do caminho, todo tristão ali no meio do caminho. O cara já nasce, nesse esquema todo do lawfare, ele já nasce como culpado. Na manchete ele já é apresentado como culpado. Aí você vai ver palavras como ligado a, suspeito de, investigado por. Isso cria uma sentença moral que você joga na opinião pública, que serve para justificar tudo o que virá depois. E o que vem depois? O que vem depois vem do Ministério Público. Porque com a narrativa pronta, lembra, isso que a imprensa fez, também vem bater aqui no Ministério Público. São várias as maneiras de você levar alguma coisa para o Ministério Público. A gente, no nosso desenho aqui, está mostrando que chega no Ministério Público, a narrativa pronta, aí o Ministério Público surge como um tipo de protagonista. Ele não é mais um fiscal. Aí o que ele faz? Ele oferece denúncia. O que a imprensa falou ali não tem pé nem cabeça, mas ele vai lá e oferece denúncia. A baleia tá puta com ele. Ele entra com ação civil pública. O Ministério Público exige medidas cautelares. Né? Ele pressiona o judiciário pelo túnel, ele vai lá dentro do túnel, passa lá por dentro do túnel, sai pelo lado de cá, e ele vai lá pressionar aqui a estrutura do judiciário. Tá? Então ele oferece a denúncia, ação civil pública, exige medida cautelar, pressiona o judiciário, e ele fala o seguinte, ó, se a gente não tomar nenhuma precaução aqui, isso põe em risco a ordem pública, tá? Então, o Ministério Público é quem pega esse cara aqui e joga ele dentro desse túnel, e ele sai do lado de cá. É o Ministério Público. Como ele é acionado, ele pode ser acionado pelo Legislativo, ele pode ser acionado pela imprensa, ele pode ter iniciativa própria, mas é ele que pega a pessoa e joga para dentro da estrutura. Ó, vou trazer aqui mais pertinho. É o Ministério Público que joga o cara dentro do túnel. Tá? Aí, na sequência, o Ministério Público, lembrando, ele pode ser acionado pelo Legislativo, por partido, por vários outros meios ele pode ser acionado, pode ter iniciativa própria, através de alguma coisa que saiu da imprensa, dessa parceria que eles têm com a imprensa, tá? Ou subreptilianamente ele pode ser acionado pelo próprio judiciário, pela máquina. Não pode, mas aí vem escondido aqui pelo túnel, alguém dessa máquina, né, e provoca o Ministério Público para ele ir alcançar um determinado alvo da sociedade. Aqui nós temos embaixo também a polícia. A polícia está aqui junto. A polícia está aqui do lado. Está bem aqui embaixo a polícia. Ó. A polícia, ela muitas vezes atua sob o comando do Ministério Público, mas com liberdade de teatralizar. Tá? Teatralizar. Porque se você tem uma polícia independente, uma polícia confiável, ela não consegue produzir um relatório que favoreça a narrativa da imprensa, do Ministério Público e do Judiciário. A coisa morreria aqui. A coisa morreria exatamente aqui. Mas não, a imprensa surge, tá? Ou perdão, a polícia surge, produzindo exatamente aquilo que o Ministério Público quer, que o Judiciário quer. Então a polícia chega com autorização para produzir aquele conteúdo. Ele vai lá, executa os mandatos de busca. É a polícia que realiza as operações espetaculares, as operações filmadas. A suspeita que a gente tem que quem chama a imprensa para assistir a operação é a polícia. Então a polícia, a suspeita é, né, que ela chama a imprensa. Né? Então a função aqui é gerar espetáculo, alimentar mais a opinião pública,
alimentar mais a imprensa e fazer essa máquina que foi iniciada pela imprensa, ela começa a girar, começa a girar. Isso aqui começa a cair num carrossel, o carrossel vai alimentando, cada dia uma notícia nova, uma busca e apreensão nova, cada dia vai novos eventos, novos fatos, Ministério Público, imprensa, todo mundo ali marretando a opinião pública, tudo isso para marretar a opinião pública o tempo todo, que esta pessoa aqui é um cara perigoso, é um bandido e tal. Então, isso aqui quando acontece, tá? E a pessoa é jogada para dentro desse túnel, aí o túnel, ó, a pessoa vai parar, da onde? Vai parar lá dentro do sistema do judiciário. Quando ela cai aqui no sistema do judiciário, o judiciário ficou longe ali, ó, vou botar o jotão aqui do judiciário. Quando ela cai no judiciário, aqui, ó, o judiciário recebe a denúncia, cadê minha canetinha vermelha? O judiciário recebe a denúncia, surpreso, olha só, caramba, nossa, uma denúncia. Então ele recebe a denúncia, aceita sem nenhum tipo de filtro, tá? Começa, como nós vimos ontem no caso do Jair, medidas restritivas. Começa as medidas restritivas aqui, desenhado, tá? Nega habeas corpus, esquece HC, esquece. A porra é uma ferramenta utilizada pelo mundo contra isso tudo, mas o nosso judiciário nega habeas corpus. Julga o mérito só depois de anos, o cara cai nessa máquina. Esse maluco que vem pra cá, que ele cai aqui no meio dessa máquina, o pobre coitado que cai aqui no meio, seja ele o Jair Bolsonaro, seja ele o patriota, o cara quando cai nessa máquina aqui, ele se transforma nisso aqui, ó. O cara passa a ser um morto-vivo lá dentro. Quando o cara cai nessa máquina, e essa máquina tá girando, vai girando, vai girando, vai girando. Então, a máquina nunca absolve a pessoa na prática, no lawfare. Nunca. Porque como ele entrou aqui de maneira ilegítima, para você tirar ele daqui, você praticamente deslegitima tudo que veio do lado de cá. Então, quando o cara cai nessa máquina aqui, isso é uma máquina de moer famílias. O custo, nós vimos o Paulo Figueiredo falando, já gastei mais de 5 milhões de dólares, de reais em advogados, em defesa. Então a máquina nunca absolve o cara, tá? Só casos raros, lá no final de tudo, anos depois, quando o estrago é irreversível, quando ele já inutilizou aquele inimigo, ou quando ele se considera que a ação já produziu o efeito que ele queria na opinião pública, já produziu a ação que ele queria na sociedade, ou no inimigo do legislativo, tá? Ou no inimigo do executivo, ou até do próprio Ministério Público, tá? Quando ele consegue produzir esse efeito, pode ser que ele alivie, pode ser que ele não, tá? Então, isso fica numa repetição infinita. Isso aqui fica numa repetição infinita. Enquanto isso, novas denúncias vão surgindo. A máquina vai se retroalimentando. Quando essa situação aqui, dentro do judiciário, começa a ficar insustentável, a máquina atravessa o túnel, vai lá de novo no MP, vai na imprensa, vai lá no legislativo e aciona eles para uma nova rodada. Aí vem uma nova rodada da imprensa vazando, opinião pública, começa a máquina toda a girar, até que o Ministério Público chama a polícia, que vai fazer relatório, busca operações filmadas, chama a imprensa e tal. Aí aquele cara que já estava começando a se livrar, né? Aí o cara é jogado de novo dentro do túnel, passa de novo para a máquina do judiciário. Então essa situação do Jair e dos perseguidos aí do 8 de janeiro é uma das formas mais insidiosas de lawfare, tá? Esse uso estratégico abusivo do sistema judicial para destruir inimigos políticos, não pelos atos dele, mas pelo simples fato do cara existir. Então, o mecanismo básico ele é muito claro. Primeiro, você cria um fato jurídico, do lado de lá. Você cria o fato jurídico, ó, então, estão separados aqui. Cria fato jurídico, tá? Você cria, mesmo que seja frágil, artificial ou processualmente inválido. Isso permite a entrada da pessoa no túnel que joga ele na máquina de moer carne do judiciário. Em seguida, você aplica uma teia de restrições loucas, que nós vimos no caso do Jair, tá? Várias cautelares, né, que não tem como você obedecer a maioria daquele. Cedo ou tarde, você vai descumprir alguma daquelas medidas, tá? E essa armadilha é o seguinte, quando o cara descumpre alguma daquelas medidas, aí ele legitima a presença dele dentro do judiciário. Então, você vai lá por um processo muito do louco, sem nenhum fundamento, bota uma tornozeleira no pé do Daniel Silveira. Aí o cara precisa sair correndo pro hospital numa emergência, e aí não acontece a comunicação com todas as autorizações do jeito que tá. Então aquela prisão que era ilegal, construída, agora ele desobedeceu uma ordem jurídica clara, que a opinião pública inteira, quando aconteceu o Ministério Público pedindo a cautelar, e quando o Judiciário entregou a cautelar, isso é feito com bastante estardalhaço para que a opinião pública saiba da existência da cautelar. Não pode andar aqui, não pode ali, não pode chegar perto de embaixada, não pode dar entrevista, você precisa fazer a opinião pública tomar conhecimento da cautelar. Aí acontece o fato, aí quando você noticia, a imprensa vem noticiar, ó, Daniel Silveira foi no hospital. Aí começa a imprensa fazendo matéria, ih, rapaz, ele descumpriu uma ordem judicial. Aí você chama aquela galera da imprensa, aí você vai perguntar, o que tá vendo aqui? Aí o que tá vendo é que ele descumpriu uma medida judicial. Mas isso tudo não era falso? Era, mas agora não interessa, porque agora ele, na cara de toda a opinião pública,
o cara descumpriu a medida cautelar. Que aí nenhum advogado do Brasil pode dizer que aquilo é irregular. Você joga o cara na armadilha, entrega lá. Isso é o lawfare mundial, não é a situação do Brasil que eu estou explicando. Eu estou explicando como o lawfare acontece no mundo. O Brasil está apenas, através de Xandaré e sua turma, praticando a guerra jurídica. Então você bota um monte de cautelares impossíveis de cumprir. Quando o cara esbarrou em alguma delas, aí ele ganha legitimidade para ele estar aqui. O judiciário venceu. Porque agora o cara está de uma maneira legítima dentro da máquina de moer. Roberto Jefferson está preso até hoje. Daniel Silveira está preso até hoje. Tá todo mundo aí sofrendo. Tá todo mundo aí por quê? Em algum momento eles caíram na armadilha, porque é impossível, igual o Jair foi ontem. Primeiro você cria um fato jurídico frágil, artificial, processualmente inválido. Permite a entrada da pessoa aqui. Aí recebe todas as cautelares. Recebendo todas as cautelares, uma hora você vai esbarrar em alguma. Esbarrando em alguma, você caiu dentro da máquina de moer. Esse método funciona. A entrada no sistema é forçada. Tá? Acusação sem prova sólida, com base em indícios genéricos. Insere o cidadão no sistema criminal, tá? Por, às vezes, até deliberação monocrática, joga o cara lá dentro, às vezes sem participação do Ministério Público. Já vimos o caso deles puxarem gente para dentro do Judiciário sem a participação do Ministério Público. O sistema aqui cresceu tanto que ele coloca a mão por dentro desse túnel aqui e vai lá e puxa alguém para dentro do sistema judiciário, tá? Então mete lá, o cara chega aqui, aí mete tornozeleira, é proibido sair do país, sair de casa, do bairro, do condomínio. Eu fui visitar um perseguido aí, patriota, com a tornozeleira, que ele falou que o limite que ele podia ficar era do condomínio dele. Se ele saísse do quadradinho do condomínio, a tornozeleira pita e ele voltava pra cadeia. E o cachorro dele fugiu de casa. Ele correu até o portão do condomínio, chegou no portão, ele teve que ficar parado no portão, olhando o cachorro ir embora na rua. Não pôde ir atrás do cachorro, o cachorro fugiu de casa. Então você vai criando essas situações que mais cedo ou mais tarde o cara esbarra na situação. É a tornozeleira, proíbe sair do país, proíbe sair daqui, proíbe andar ali, censura prévia disfarçada de restrição de contato, afastamento das redes sociais. Nada disso é julgado por mérito, é apenas uma suposta precaução para alguma coisa que o lado de cá não conseguiu comprovar. Então qualquer erro, falha mínima, interrupção, qualquer coisa, serve como justificativa para escalada punitiva. O cidadão recebe o efeito Kafka. Ele vira um prisioneiro permanente de um processo que nunca termina, onde cada ação dele pode ser entendida como descumprimento e cada recuo dele vira um tipo de confissão. O cara então fica cercado de medidas que ele não pode andar pro lado, que ele vai ser pego. Aí quando ele começa a ceder, do tipo obedecer, do tipo o seu advogado lá tá com ele, comparece, o cara tá manso ali, tranquilo, quieto e tal, ele começa a trazer uma informação para esse túnel, volta a informação pro túnel, sai do outro lado e bate lá na imprensa, e a imprensa começa a produzir matérias dizendo que, olha, ele é culpado mesmo, tá vendo? Ele concorda com tudo, ele obedece. Olha lá, tá preso, tá recorrendo, tá com advogado. Então o cara era culpado mesmo. Então a máquina de moer do judiciário, com o tal do lawfare, funciona desta maneira. Eu uso de todos os meios ilícitos que tiver do lado de cá para te jogar nesse túnel. Entrando no túnel, eu coloco todas as restrições em cima de você. O cara tá aqui. Na hora que ele cagar no pau, sair aqui em algum lugar, que ele escapar e bater na restrição, agora ele é um cara legitimamente criminoso dentro da máquina de moer, que é o judiciário. Beleza? Então, gente, isso aqui é o lawfare. Uma arapuca, uma armadilha para puxar você para dentro do sistema para te moer.